Hello, pessoal! Continuando com o nosso projeto GEM, Gestão Eficiente Mitani, vamos continuar as aulas, né, de cuidando bem do tempo. Hoje vai ser a parte 1, que será que vai nos falar sobre a agenda, né? Como ter uma agenda eficaz, né? Na parte 2, que será em outra aula, nós vamos aprender a análise do DNA do tempo, né? Avaliar se o que eu estou fazendo está em direção à agregação de valor para o cliente, está em direção de uma meta que eu tracei, está em direção de uma missão, etc. Essas duas ferramentas, agenda e DNA, vão fazer a gente focar em melhorar o nosso tempo, mesmo nesse ambiente conturbado que nós estamos vivendo, da revolução tecnológica, né? Cujos acontecimentos fazem o nosso comportamento ter saltos, tipo um ataque cardíaco, se comparados, fazendo uma analogia, né, com um eletrocardiograma, né? Então, nós precisamos cuidar bem do nosso tempo. Para isso, duas ferramentas importantes. Hoje, a agenda. Agenda, né, importante, porque isso é uma lei para mim, né? Se você quiser ter sucesso na vida, adote uma agenda. Já escrevi isso há muito tempo atrás. É verdade. Eu acho que as pessoas que não têm uma agenda são pessoas mais infelizes. Pode ter certeza. A agenda, você escolhe, né? O segredo, né, é você escolher uma agenda, aquela que mais adapte-se a você. Pode ser uma de papel, pode ser no seu notebook, pode ser no seu smartphone. Ou seja, você escolhe o modelo, o que mais lhe servir, aquilo que mais lhe agrade, aquilo que mais você está acostumado. Escolhido o modelo, outro segredo, mantenha sempre com você. Sempre. Quando eu falei sempre, é sempre. Vai dormir, deixa na cabeceira da cama a agenda. Né? Nunca se separe dela. Bom, centralize as informações numa única agenda. Não tenha duas ou três agendas, uma em casa, uma no carro, uma no escritório. Não vai dar certo. Tem que ser só uma. Você mantém ela com você e sempre uma, onde tem todas as suas informações. Atualize no momento de cada nova informação. Outro segredo importante para você ter uma agenda eficaz. Surgiu uma nova informação, anote, coloque, digite, mas na hora. Se você não botar na hora, você vai perturbar o seu cérebro, tentando lembrar o que foi que te pediu. Já pensou seu chefe de manhã ele pede uma coisa, você não anota, de tarde você lembra, puxa, quem será que ele me pediu? Que ruim, né? Vou ter que ligar para ele, olha, eu sei que tu me pediu alguma coisa, não estou lembrando, podia repetir? Que chato, né? Você está perdendo tempo, desperdiçando melhor, né? Se você não anotar na hora, eu garanto, você vai esquecer. É uma lei da natureza. Anote sempre na hora que surgir a nova informação. Antes de começar o preenchimento da agenda, se você não está acostumado com ela, então comece fazendo uma lista de tudo que você precisa fazer. Tudo. Tanto no profissional como no particular. Gaste um tempo aqui. Anote tudo que lembrar. Né? Depois que tu anotou todas as ações que você lembrou, né, você faz uma análise tentando identificar o que é um compromisso e o que é uma tarefa. O que é um compromisso? É algo que eu tenho que fazer que tem hora e data marcada. Né?
reuniões, evento, consulta médica, feiras. O que é uma tarefa? O nome já diz, é uma atividade. Pagar uma conta, elaborar um projeto, cortar a grama, renovar o passaporte, ligar para o fulano de tal, né? Comprar a passagem. Não. Feito isto, eu faço uma priorização desta lista, né? Vamos entender a priorização. Né? Primeiro, separa o que é compromisso. Tudo aquilo que tem hora e data marcada. Separa aquilo que é urgente. O que é uma coisa urgente? É aquilo que um dia foi algo importante, que eu deveria ter feito no tempo certo, não fiz no tempo certo, e agora eu tenho que sair correndo para fazer. Né? Então, isso é uma coisa urgente. Importante. O que é uma coisa importante? É aquilo que, se eu fizer no prazo certo, vai me gerar um valor agregado bom para mim, para o meu negócio, para a minha missão, para o meu projeto, para o meu cliente. Né? Depois da coisa importante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que classificar aquelas que são rotinas, as rotineiras. Por exemplo, checar e-mail todo dia de manhã na primeira hora, fazer supermercado toda semana, etc. Vou dar alguns exemplos disso. E aloque aquilo que é de menor importância. Né? Escutar o novo disco lá que eu recebi dos Stones, né? Fazer uma casa para o nosso cachorro Duque, e assim por diante. São menores de importância, mas é bom, né, eu ter elas anotadas. Isto posto, classificado a lista, só dando uma repassada para ficar bem claro a classificação, né? Renovar passaporte em 2 semanas virou urgente, porque eu deixei passar o tempo, fui deixando e agora tem que sair correndo. Reunião com o cliente em Bruxelas é um compromisso. Consulta médica, tem hora marcada, tudo é compromisso. Engraxar o sapato é importante. Posso viajar com um sapato que não esteja engraçado, né? Cópia do registro de imóvel, importante. Fazer supermercado da semana, separar roupas da viagem, assistir um filme que eu recebi lá, O Julgamento de Paris. Pô, tá lá para assistir, eu quero assistir com calma, que tem a ver com vinhos. Eu quero assistir, mas é menos importante. Comprar o medicamento terminou, deixei passar o tempo, agora tenho que sair correndo. E assim sucessivamente. Feito isso, eu começo a fazer uma espécie de roadmap, uma visão de 4 semanas. Então, logo você tiver craque nisso, você vai querer aumentar para 8 semanas. Mas comece com 4. E comece alocando aquilo que eu já classifiquei. Tudo que é rotina, checar e-mails, por exemplo. Rotina ainda, tenho mais rotinas lá. Eu tenho uma vez por mês uma reunião de qualidade, assim vai. Né? Boto os compromissos, aloco os compromissos, quer dizer. Né? Coloco as urgentes. Vou alocando na agenda. Pode notar que eu, propositadamente, estou deixando alguns espaços ali. Coloco as importantes, né? Lembra da importante? Aquilo que, se eu fizer no tempo certo, o valor agregado é muito, muito bom. Regra de ouro, não aloque mais de que 3 importantes no mesmo dia. Você não vai fazer. Não aloque as de menor importância, pois, não surgindo imprevistos, vai ter espaços que você reservou por imprevisto, você acaba fazendo as de menor importância. Feito tudo isso, eu vou para a agenda de curto prazo, que é a agenda da semana. Nesta agenda da semana, tente definir um horário de almoço e respeitá-lo. Mas nem sempre dá, principalmente em varejo. Né? Varejo, né? Você tem lá uma ideia do seu almoço, mas nem sempre funciona no mesmo horário. Numa empresa, num escritório, é mais viável tu definir o horário. Mas, pelo menos, tente respeitar. Se não der, não tem problema. Tu tem lá teus imprevistos, certo? Mesma coisa. O que eu faço? Coloco nessa agenda da semana, de curto prazo, as rotinas. Coloco também
os compromissos. Vou alocando aquilo que eu tenho que fazer de urgente, né? Comprar remédio, renovar passaporte. As importantes, né? Preparar o diagnóstico da máquina plotter que eu tenho que levar para a reunião de Bruxelas, plano de ações com as respectivas metas com os gestores, fazer meu plano de viagem, reserva das passagens, isso é importante, né? Deixe espaço para os imprevistos. Ah, mas eu tenho muito imprevisto. Então deixa 50%. Comece com 50%, né? Para os imprevistos. Vá melhorando com o tempo. O ideal é você chegar com 20% só de tempo para imprevisto e 80% alocado para as suas atividades, certo? Caso, né, não surgindo imprevistos, faça-os de menor importância. Ah, lá a casinha do cachorro, escutar o disco dos Rolling Stones, né? E assim vai. Uma regra de ouro. Não permite que te atrapalhem, nem mesmo o seu chefe. Mas como que eu vou fazer isso? A vida inteira ele me atrapalha. Porque você deixou ele mal acostumado. Toda hora, todo momento ele vai lá e te atrapalha. Ele se acostumou. E olha, te digo, né? E tem gente que adora isso, que o chefe atrapalhe ele. Dá aquela sensação de ter produzido mais, mas na verdade você não produziu mais. Então, não chegue para o seu chefe de cara dizendo para ele, olha, não vem me atrapalhar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero que vocês falem com ele. Na primeira interferência, a partir de você começar a usar uma agenda, você converse com ele. Fala, ô, chefe, eu estou querendo me transformar num profissional de alta performance. E eu descobri que eu tenho que usar melhor meu tempo para poder render mais, para poder entregar mais. Será que o senhor teria uma chance? Eu tenho um espaço aqui daqui 1 hora, aqui na agenda. Será que daqui 1 hora a gente dá para conversar nesse espaço de 1 hora que eu tenho? Daqui 1 hora? E ele, com certeza, vai bater palma. É isso que eu quero. Eu quero um funcionário de alta performance. Bom, a não ser que seja uma crise, uma coisa que está pegando fogo, um acidente, alguma coisa. Aí você tem que parar tudo, isso em qualquer situação, né? Mas o chefe, você conversando com ele, ele com certeza vai te dar força para te ter uma agenda. Inclusive vai te ligar, eu preciso falar contigo, qual é o espaço que tu tem na sua agenda? Eu aposto que ele vai fazer isso para você, né? Não permite que te atrapalhem subordinados e colegas. Muitas vezes os caras querem falar do jogo do Corinthians, do show que foi assistido do Eric Clapton, no horário de trabalho. Não dá. Converse com ele, olha, podemos falar na hora do almoço, podemos falar no final do dia, quando terminar o expediente, né? Vai disciplinando. Não permite que te atrapalhe, nem mesmo os teus fornecedores. Esses caras são ágeis. E eles estão passando em frente à sua loja e entram lá pensando que você está lá aguardando ele chegar a qualquer momento. Inacreditável. E eles fazem isso porque nós mesmos deixando eles fazer isso. Quando acontecer, faça que nem você fez com o seu chefe. Ó, pessoal, seu fornecedor, quero atender você muito bem. Para isso, nós temos que nos programar. Eu estou exercendo agora as minhas atividades conforme um plano de agenda que eu estou fazendo e eu gostaria de combinar contigo qual a data, qual o horário, para mim poder te atender bem, melhor, muito bem. E não é a qualquer momento. Vamos combinar, então? Pode ser amanhã, eu tenho um espaço às 9 da manhã, pode ser. Ah, ele vai se acostumando, né? Não permite que te atrapalhem os telefonemas de menor importância. A esposa ou o esposo liga. Olha, ligaram da escola aí dizendo que o nosso filho está na secretaria lá, foi chamada a atenção, bababá, imagina. Aí tu já, muita delicadeza, oi, bem, podemos falar isso à noite? Porque senão tu vai ficar 15 minutos falando uma coisa que tu não vai conseguir resolver. Não vai ligar. A não ser que seja uma crise, um acidente, alguma coisa. Aí não estou falando isso, né?
não permite que te atrapalhe, exceto uma única pessoa vai poder atrapalhar a sua agenda. Ele, o nosso rei, o nosso cliente. Esse é o único, tá? Ele pode nos atrapalhar a qualquer momento. Porque a nossa razão de ser, nossa razão do nosso trabalho, tudo é em função dele. Certo? Então o cliente é o único. Muito bem. Reforçando para como ter uma agenda eficaz. Escolha o modelo. Mantenha sempre com você. Centralize as informações numa única. Atualize no momento de cada nova informação. Caso você não tenha o hábito de ter uma agenda, comece fazendo uma lista de tudo que precisa ser feito. Outra coisa, tendo a agenda, é bom tu ter um checklist daquilo que tu quer encaixar na agenda, certo? Que quando eu for elaborar o roadmap da próxima semana, ou das 4 próximas semanas, eu já vou incluindo itens dessa lista que eu quero encaixar. Mas, tendo a lista, sempre faça uma priorização. O que é um compromisso? O que é urgente? O que é importante? O que é uma rotina? O que é de menor importância? Com base nisso, faça a agenda de médio prazo, o roadmap. O curto prazo, de uma semana. A agenda de médio prazo, eu já estou fazendo uma de 8 semanas. Eu tenho alguns colegas que já fazem de 8 semanas, porque é tão bom porque tu já vai orientando as tuas atividades para encaixar e para te poder trabalhar melhor e aproveitar melhor o teu tempo. Mas comece com 4 semanas primeiro, a agenda de médio prazo. A de uma semana, essa é importantíssima, né? Nós deixamos espaço sempre para os imprevistos. Ah, mas eu tenho um imprevisto demais. Não tem problema. Comece com 50%, como eu já falei, por cento. Vá reduzindo isso até chegar a 20% de imprevisto e 80% de ocupação nas atividades, né? Nunca, mas nunca mesmo, é uma regra de ouro, nunca amanheça segunda-feira sem ter elaborado a agenda da semana. As pessoas de alta performance que escutarem isso, eles vão ficar chateados comigo. Porque isso é um dos principais segredos para te começar bem a semana. Não deixe para pensar o que tu vai fazer quando tu chegar no seu escritório, no seu trabalho, na sua loja. Você já vai estar perdendo tempo. Porque o dia já começou. E aí vai chegar um cliente, vai chegar alguém, você vai ter que atender, daqui a pouco termina o dia. E aí você não está com a sua agenda. Aí você vai ser atropelado. Então, é um segredo. Eu tenho alguns amigos, eu pessoalmente, né? Eu termino na sexta-feira já com a agenda da semana seguinte completamente feita, prontinha, com seus imprevistos, se tiver que acontecer alguma coisa, lá com 20% de espaço. Não é só eu, tem muita gente. Ah, mas eu não consigo na sexta-feira, é muito agitado. Pega domingo, por exemplo. 15 minutos. Você está com a sua agenda junto com você. O que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Não me amanheça segunda-feira sem ter elaborado a agenda da semana. Um segredo para você ter uma agenda eficaz. Usando a agenda de forma eficaz, você vai ficar surpreso com o seu rendimento. Vai ser notado. Com certeza. Você vai se diferenciar dos outros. Vai sobrar tempo para a família e para o lazer. E logo que você ficar viciado no uso eficaz da agenda, seu crescimento será natural. Ou seja, ninguém vai te segurar. Se você cuidar bem do seu tempo, ele fará exatamente o mesmo por você. Se você preferir fazer poeira, comece a ter uma agenda. Se você prefere comer poeira, ser levado pelos acontecimentos, então fixe a agenda. Não é o que eu estou sugerindo. Gostaria muito que você fosse para o lado de fazer a poeira. Cuidando bem do seu tempo, você vai poder conduzir o seu plano de carreira.
Eu tenho um ídolo, o ídolo de todos nós, o Charles Chaplin, né? Já no início do século passado, já percebia a questão da utilização bem do tempo por pessoas eficazes. Ele fez um poema que é grande, ele não é pequenininho, não tem só essa frase. Eu peguei só o finalzinho dele. Tudo depende de mim. Então, olha, o dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E eu estou aqui, o escultor que pode dar forma, né? E eu gostaria de encerrar essa aula sobre como ter uma agenda eficaz com uma frase que eu escutei há pouco tempo atrás. O autor é desconhecido, mas olha que interessante, né? Quanto mais interesse eu tenho, mais interessante eu me torno. Quanto mais interesse eu tenho em cuidar bem do meu tempo, mais interessante eu me torno. Muito obrigado. Até a próxima aula.